E olha só, e o clima esquentou lá no Uruguai, hein? O nosso companheiro aí, o paparazzo rubro-negro, discutiu ali com o Tite após a coletiva de imprensa do Tite, que falou. Eu mostrei aqui, inclusive, vídeo no meu canal, ele falando, prometendo os gols. Né? Ele falou, nós vamos fazer gols lá, pode me cobrar. E não fez. E aí ele falou que não tinha falado nada, não prometeu nada. E o paparazzo foi e falou... E aí a imprensa está falando sobre esse momento. Vamos aqui analisar. Zona mista do Flamengo, confusão do técnico Tite, um clima quente envolvendo um influenciador. Mas o que aconteceu na zona mista foi um reflexo de parte da entrevista do técnico do Flamengo após a eliminação rubro-negra na Libertadores. Então a gente vai resgatar os trechos mais importantes da coletiva até para entender o que aconteceu na zona mista. Vamos lá. Imaginava assim que com metade das oportunidades a gente não teve, mas não aconteceu. Não aconteceu. Criou um número grande também, teve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo, imprecisão nossa, em alguns momentos de ter apressar um processo, mas um volume muito grande que colocou. E talvez a efetividade tenha feito a diferença. Qualquer que seja a observação, não coloca o Gabi é porque não colocou o Gabi, coloca o Gabi é porque colocou o Gabi. Daí, depois que terminou o jogo, daí é muito fácil a gente falar. O que nós tínhamos são opções de jogadores de movimentação sincronizada, com o BH por vezes por dentro, por vezes por fora, fazendo essa movimentação. Aí tu tem um jogador de área também, para chegar, como foi o lance, também é importante. Mas aí todas as observações que foram feitas sem fazer gol vão ter razão, diferente da que aconteceu, porque nós não fizemos o gol. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, com uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, um número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. Eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão, de um jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador. Fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. O Tite fez uma promessa, acabou não se cumprindo, não dá para fazer promessa para o projeção, desculpa, eu projetei. Sim, o senhor falou até para cobrar o senhor. Exato, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto, sei lá, tudo. Eu projetei. Rossi, dá para falar para o torcedor que ele pode ter a confiança, a certeza que o time vai conquistar mais uma vez um título na temporada, depois de uma temporada sem títulos? E para você, Tite, a mesma coisa da efetividade. Foi falado depois do jogo contra o Peñarol, falado depois do jogo contra o Grêmio, e hoje não apareceu. Você falou que o time jogava em direção ao Pedro. Não faltou a busca de uma contratação quando o Pedro estava lesionado e repertório entre os treinamentos para que o time fluísse de melhor maneira no gramado e não fosse eliminado hoje? Obrigado. Eu só gostaria que, se eu prometo, eu coloquei prometo para ti, do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Ou eu projetei? Mas é promessa, não é, eu projetei, né? Senão sim, está me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa, não foi. Projetei, sim, trouxe responsabilidade para mim, sim, queria que fizesse, sim, era para fazer gol, sim, tudo isso. Só o termo não é. Quando você tem 3 jogadores importantes, sim, ela faltou uma efetividade maior, talvez tenha faltado um repertório e talvez tempo maior para que pudesse coordenar movimentos do Plata,
organizar o movimento, sim, porque nós perdemos 3 jogadores titulares que te deram 60 gols no ano. Mas, para mim, a característica do Pedro ela foi mais importante para circular em volta dele, tanto com infiltrações, quanto bola de fundo, quanto jogada de combinações que ele tem. Então, ela trouxe isso. Quanto à direção, a direção trouxe todos e tudo que foi possível e que foi prometido. Tudo. O que aconteceu foi que acidentes com tamanho de 4 jogadores, aí o bom senso. Olha que a gente perdeu. Pedro, que não foi por nós, mas o goleador da equipe. Cebolinha, o melhor momento da carreira dele. Luiz, da mesma forma. Vina, que vinha também trabalhando. Mas esses 3 homens gol, sabe? E tempo, porque aí foi atrás de a gente buscar o mais rápido possível. Mas, Michael, então ela teve, então não teve, absolutamente. Foram acidentes de percurso e buscaram essa situação, mas não deu tempo daqui a pouco de entrosar. Talvez com o maior tempo hoje uma efetividade maior pudesse acontecer. Talvez um repertório mais, talvez tempo maior para isso, talvez as substituições que poderiam ser feitas por vocês e não por mim, talvez. Só que aí a decisão, das oportunidades. Se faz o gol no último lance que o goleiro faz a defesa no toque, daqui a pouco a coisa se transforma. O futebol, ele tem assim. Mas criou, botou volume, sim. Faltou o gol, faltou. Bom, e depois da entrevista coletiva, antes do Tite deixar a sala de imprensa, ele teve uma discussão com o influenciador rubro-negro. A Issa Simplício, ela fez a filmagem deste momento e cedeu as imagens para a gente mostra para vocês, fãs de esportes. Saiu o gol, Tite, você tá certo, saiu o gol, você tava certo. Tava certo, isso aí. Gol lá, falou, né? Vai sair gol, né? Vai sair gol, tá bom. Tá bom. Vai sair gol, beleza. Valeu. Saiu gol, saiu gol. Saiu gol, Tite, você tá certo, saiu o gol, você tava certo. Bom, tá aí, é um torcedor, influenciador que está ali no meio dos jornalistas para fazer perguntas para o Tite também. E aí ele está com raiva, ele está irritadíssimo com o que aconteceu, com a eliminação. E ele repete, né? Saiu o gol, hein, Tite, que você... Mas assim, eu acho tão bobo um jornalista que se presta a viajar para o Uruguai para cobrir o clube, para trazer informações para o torcedor, e aí vai bater boca com o Tite no final, porque você... E o Tite lá, não, eu não prometi, eu projetei, eu não prometi, eu projetei, e ele repetindo. Vai sair o gol, né, Tite? Vai sair o gol, né, Tite? Vai sair o gol, né, Tite? Olha, não sei, é demais para mim, mas fiquem com vocês aí, podem comentar. Nada a comentar. Sinal dos tempos, tem quem goste. É isso, é o que a gente falava antes. Pro meu gosto, infelizmente, o nosso meio está numa transformação profunda. Vários dos influenciadores fazem trabalhos bons dentro do que se propõe. Eu entendo que essa seja uma tônica do mercado atualmente, mas este lugar não é um lugar para o técnico ser cobrado por torcedor. É isso. Né? Então, assim, que torcedores tenham ganhado espaço no ambiente da comunicação, com as mídias digitais, com essa ânsia do público, do torcedor se sentir identificado por quem emite opinião, tudo isso é uma coisa. Que os influenciadores estejam presentes no ambiente de estádio para participar de entrevistas é uma coisa que também faz parte, embora eu acho que muitas vezes atrapalha, mas também faz parte, eles estão lá trabalhando. Agora, daí a um técnico ser cobrado por um torcedor num ambiente de trabalho, aí eu acho que já é uma outra conversa, infelizmente sinal dos tempos, mas me ajuda a ilustrar porque os tempos pioraram, né? E aí acaba que depois de cenas como essa, jogadores também não vão querer falar mesmo. É isso que eu ia falar. Isso leva aos jogadores é uma bola de neve. É uma bola de neve. A gente tem que saber, o jogador, o treinador deveria saber separar quem é quem? Deveria.
Ele tem todas as ferramentas para isso? Talvez não, né? Enfim, o Tite tem que passar por isso, com todas as críticas que o Tite merece pelo trabalho, pelo jogo, pela declaração sem sentido, pela cobrança que ele gerou para cima, que não foi cumprida. Tudo isso é uma coisa. Agora, ser cobrado por um torcedor nesse ambiente é totalmente fora de propósito. Totalmente fora de propósito. Eu acho isso uma grande tristeza, porque esbarra muito no que a gente falou sobre o Arthur Jorge. São coisas correlacionadas, são coisas diferentes, absolutamente diferentes, mas o ambiente ficou absolutamente condenado de uma entrevista. Então, e você percebe, no episódio que você citou do Arthur Jorge, quando há a pergunta de um repórter, e perguntas boas e ruins, teremos aos montes, nós já fizemos grandes perguntas, péssimas perguntas, e faz parte do jogo, assim como jogadores erram e tudo mais. Mas o Arthur Jorge fica possesso com uma pergunta absolutamente pertinente, educada, não houve... E a pergunta seguinte é de um influenciador no momento de classificação que fala no plural, nós não precisávamos passar por esse susto e tudo mais. Então aquele é o exemplo positivo de um influenciador feliz com o resultado. E esse é o exemplo de um influenciador incomodado com uma eliminação e indo para um tete-a-tete com o personagem. Ambos os exemplos são danosos ao que deveria acontecer nesses ambientes, na sala de entrevista coletiva e na zona mista. Isso não é uma reserva de mercado, não é? Não é esse o ponto. Se quem quiser pensar assim, que pense. Mas aqui muitas vezes a gente ouve que porque vocês da imprensa não são coisas diferentes, para deixar claro. E tem dos nossos que se comportam pessimamente também. Mas essa cena que aconteceu aí, ela é inconcebível, cara. É inconcebível. E aí, assim, quando a gente vê os jogadores passando pela zona mista e não querendo falar com os jornalistas, porque eles imaginam, daqui a pouquinho a gente vai chegar ali e vai ter um influenciador que vai querer brigar com a gente, que vai falar a mesma coisa. Iam fazer gol, né? Porque o treinador de vocês cobrou, ou prometeu que vocês iam fazer gol. Por que não fez gol? E assim, e aí tira a oportunidade de jogadores falarem sério sobre uma eliminação para os seus torcedores. Inclusive para esta pessoa aí, para o paparazzo rubro-negro, inclusive para ele, porque ele gostaria de passar para o público dele o que é que os jogadores iriam falar em zona mista. Ou seja, é assim, ele é culpado também pelos jogadores não falarem em zona mista, com certeza. Agora sim, André, não dá, assim, vai chegar um momento, ou todos os torcedores entram, todo mundo vai, faz credencial e entra e bate boca com os treinadores, com o jogador de futebol, ou a gente vai voltar a ter um pouco de organização em entrevistas coletivas. Eu realmente não sei o que pode acontecer. Eu também não. Nesse caso aí, é zona mista, né? Um local que faz parte da estrutura de estádios durante eventos como jogos da Copa Libertadores, em que supostamente existe um encontro de atletas, comissão técnica, com jornalistas trabalhando. Aí acho que é a saída da sala de entrevista. Saída da sala de imprensa. Então é um ambiente ainda mais restrito, digamos assim, né? Cabe menos gente na maioria das vezes. Então, assim, tá muito claro o propósito, por que essas áreas existem. Elas são as únicas áreas do estádio em que existe esse encontro. Funciona assim. Isso faz parte da organização de um evento. É a parte da comunicação, o trabalho de repercussão do resultado. Só se dá dessa maneira. Técnico, no caso da Conmebol e da Libertadores, técnico e um jogador na sala de entrevistas, o restante da delegação passando pela zona mista. Só nesses lugares que pode haver pergunta e resposta. Eu fico bastante incomodado mesmo, porque isso é muito perigoso, assim, e pode só piorar. A gente viu o Renato Portaluppi ontem bastante incomodado, e eu não estou nem entrando no mérito de onde partiu a pergunta, porque em alguns bons momentos, técnicos e jogadores têm absolutamente razão em ficarem incomodados. Essa é uma cena que um profissional não devia nem pensar em passar. Mas a coisa vai escalando, Zupac, de ficar muito difícil. Difícil não, é fácil separar o joio do trigo. Mas eu não sei como clubes, campeonatos, vão conseguir delimitar o que deve ser feito ou não. É muito difícil, assim. Se a gente olhar de maneira mais ampla, isso não é uma situação exclusiva da cobertura esportiva. Se você olhar para a cobertura política, não é tão distante. E aí a gente sempre fica naquela do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a gente está aqui indignado com essa cena.
Quantos por cento dos torcedores que estão raivosos, rubro-negros hoje, que estão raivosos com a eliminação e que querem a cabeça do Tite na bandeja pela eliminação, não acham que é isso mesmo, esse cara tem que ser cobrado. Então, sim. É uma questão, infelizmente, é como a banda está tocando hoje em dia. E acho que existem alguns aspectos positivos nessa mudança e existem aspectos bem negativos nessa mudança. A cena que a gente viu agora é dos aspectos mais negativos que a mudança pode ter. Até porque ele vai ser cobrado, né? Mas por quem de direito? A diretoria no lugar do Flamengo. Intervalo, tá? Faz de esportes, intervalo. Olha, nação, eu como influenciador também vou falar uma coisa pra você. Eu entendo o lado do paparazzo porque ele desabafou naquele momento, né? Os climas estavam eufóricos ali. E ele não ofendeu o Tite, ele não falou mal do Tite naquele momento, ele só falou, Tite, você falou do gol, os gols vai sair, né, Tite? Eu não acho que foi ele... Claro, ele estava eufórico ali naquele momento, mas eu apoio o lado do torcedor, porque ele vestiu a camisa do torcedor. O torcedor tá aqui nesse momento indignado, pessoal, indignado. O torcedor tá indignado. O torcedor tá indignado nesse momento com essa eliminação, porque como pode o Flamengo perder pro Peñarol? Você viu o futebol que o Peñarol jogou dentro de casa, pessoal? Não jogou nada. Não jogou nada. E o Flamengo conseguiu perder pro Peñarol. Eu entendo aí o lado da imprensa, que a imprensa quer tudo organizadinho, tudo certinho, mas o paparazzo fez o seu papel de torcedor naquele momento. Ele falou, e ele não ofendeu o Tite, não xingou o Tite, não ofendeu, não falou palavras ofensivas pro Tite, ele simplesmente falou, Tite, o gol vai sair, né? Estamos esperando, vai sair, né? Então, eu acho que eu defendo o paparazzo, mando um abraço pra ele aí, eu com sinceridade, nesse momento, todo torcedor tá desabafando. Quem é torcedor do Flamengo também tá desabafando. Eu sei que ali não é o ambiente pra se cobrar o técnico ali, mas, pessoal, vai se cobrar onde? E aí? Temos que entender que o Flamengo está praticamente quase 2 anos sem ganhar título, quase. Porque ninguém comemora o Campeonato Carioca. O Flamengo, com a grandeza que tem, com o investimento que tem, com o investimento que fez, pessoal, eu não sei dizer pra você, nesse momento, é algo fora do comum. Tá aí, por exemplo, o Botafogo chegando na semifinal do campeonato da Copa Libertadores da América. E olha o investimento que o Textor fez, tá aí. Tá tendo resultado com o investimento. Então é inadmissível. A gente olhando, analisando, parece que o Flamengo não teve planejamento nenhum. Contratou um técnico, Tite, que não tem as características do Flamengo. Não tem as características do Flamengo. Infelizmente é isso. A gente tem o costume de olhar, ver o Flamengo ofensivo, indo pra frente. Cara, se a gente olhar esse jogo do Peñarol, eu vou depois parar, vou dar uma analisada nos lances do jogo, mas a gente não teve praticamente um lance ofensivo ali que podemos dizer, gol. Cara, tá demais, pessoal. Tá demais. E eu vou dizer algo pra você. Eu apoiei o Flamengo até o último segundo. A gente fez vídeo, pessoal. A gente às vezes dorme tarde. Ontem fui dormir tarde pra caramba. Tarde, trabalhando, editando vídeo pra vocês. Pra vocês. A gente tenta passar o sentimento que tá dentro da gente pra vocês. Tem gente que não valoriza isso, não valoriza o trabalho que a gente faz. Tem gente que fala assim, você tá aí, é só editar. Não, rapaz, você não sabe o trabalho que tá, você ouvir, escutar, pegar o melhor trecho, você montar uma introdução, preparar o vídeo, analisar, ver as notícias do Flamengo. É um trabalho muito grande, muito grande. E se você não gosta, faz você então. Faz você. Então tem gente que não dá o valor. Muitas vezes não se inscreve no canal, não deixa o like. Então chega um momento, pessoal, olha só. Vou falar como torcedor agora. Chega um momento que não dá mais. Eu apoiei. E eu incentivei aqueles torcedores que me seguem a apoiar até o último segundo. Porque esse é o Flamengo. A gente acredita até o último segundo. Até o último segundo. Só que depois da partida, após a partida, é aí que a gente tem que cobrar. É após a partida. A gente tem que cobrar. E eu cobrei nos vídeos aí, você viu, eu postei, eu cobrei. E eu defendo o paparazzo nesse momento porque eu acho que ele fez seu papel de torcedor. Ele cobrou ali, falou que muito torcedor tá engasgado aqui com o Tite.
engasgado aqui. Não dá mais, pessoal. Não dá mais. Tá difícil. Essa situação no Flamengo é fora do comum. É fora do comum. Fora do comum. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Um abraço aí para todos que fazem um trabalho cobrindo o Flamengo. Um abraço para todos vocês aí, os torcedores, para você que tá indignado, até pros antes aí. Mas a gente tem que desabafar. Não dá mais, pessoal. Tite falou, vai ser diferente lá no Uruguai. Não foi. Não foi. Tamo junto, nação. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.